E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre um assunto que muita gente tem me pedido aí no Instagram, nas redes sociais, né? Que é a minha história. Contar um pouco da minha história, de como eu fui aprovado aí no concurso para procurador do município de Porto Alegre. Pessoal, eu nunca fui uma pessoa de ser extremamente estudiosa durante a faculdade, tá? Então eu queria começar logo por aí. Eu não era o melhor aluno da sala, não era aquele mais estudioso de forma alguma. Eu fiz uma boa faculdade, né? Estudei razoavelmente bem durante a faculdade, tirava boas notas, mas não como o melhor, o mais estudioso. Não. Eu sempre, durante a faculdade, fui aquele aluno de estagiar, né? Eu entrei no escritório de advocacia no segundo ou terceiro semestre já. Eu tinha antes feito um pouco da faculdade de administração, eu trabalhava em outra área que não a área jurídica. Depois, quando eu cheguei ali no segundo, terceiro semestre do direito, eu já comecei a me dedicar aí a um escritório de advocacia como estagiário. Depois de algum tempo estagiando, né, depois de um bom tempo estagiando, eu perdi um pouco aquele foco acadêmico, eu diria. Eu estava muito mais interessado na parte prática, né? E o concurso público nunca tinha sido assim um grande sonho, uma grande expectativa. Até que eu comecei a estagiar num escritório da área tributária em Recife, e o meu chefe, hoje meu amigo, o Chico, né, ele passou no concurso para a PGM Recife, né, começou a trabalhar na PGM Recife. Salvo engano, a gente está falando aqui de 2012, eu acho, 2013 talvez, concurso da PGM de Recife, né? E aí, não, 2013 eu já estava formado, não, desculpa, no concurso anterior. Eu estou falando aí no concurso de 2007, talvez 2008. Então ele passou no concurso da PGM Recife, só que o escritório que eu trabalhava, que eu era estagiário, era um escritório muito bom, era um excelente escritório. E aí eu fiquei pensando, não, mas por que fazer o concurso para a procuradoria? Por que exatamente que o meu chefe está fazendo esse concurso? Né? Por que ele está se dedicando ali às noites de estudo? Ele trabalhava normalmente durante o dia e à noite estava lá se dedicando na biblioteca do escritório. Né? Cansei de sair do escritório assim depois do horário, estava lá o meu chefe na biblioteca estudando, trancado lá sozinho. Então, por que ele fez isso? E aí eu comecei a me despertar um pouco para essa área das procuradorias. Claro, era algo que eu tinha interesse, era algo que eu sempre quis, depois dessa experiência que eu tive, que eu vi como é a vida do procurador ali, né, por que ele estava fazendo aquele concurso, e depois que ele começou a trabalhar na procuradoria, essa possibilidade de advogar e também ser concursado, e aí eu fiquei ali com aquilo na cabeça. Depois de um tempo, eu comecei a me despertar para aquela área. Disse, não, eu quero fazer um concurso aqui para uma procuradoria, até para poder advogar e ser concursado, porque o que eu sempre quis mesmo era ser advogado. O fato é que, depois de um tempo, a dedicação necessária para o estudo para a procuradoria era sempre algo que eu queria, mas que eu não virava a chave para efetivamente me dedicar a isso. Até que ali por volta do ano de 2014, eu já estava com 4 anos de formado, mais ou menos, 3 ou 4 anos de formado, saiu o concurso para a PGE Piauí, né, Procuradoria do Estado do Piauí. Foi quando eu decidi efetivamente me dedicar para o concurso. Claro, eu já tinha feito outros 2 ou 3 concursos de procuradorias, mas aquele estudo só para aventurar. Né? Eu era bom em direito administrativo, era bom em direito tributário, era bom em processo civil, mas nunca tinha estudado para concurso. Então, as outras provas que eu fiz, sempre provas que eu me dava muito mal, naturalmente, porque sem dedicação, sem uma estratégia de estudo, dificilmente você vai chegar, né, a um resultado ideal. O fato é que me dediquei aí durante 6 ou 7 meses só para o concurso da PGE Piauí. Né? Quando começou o zum de que o concurso ia sair, eu já me dediquei efetivamente e trabalhei muito, assim, estudei muito para isso. Né? Ia para o escritório durante o dia e estudava à noite. Ou estudava de madrugada antes de ir para o escritório e depois ia para o escritório de advocacia. Ou aos fins de semana eu sempre estava lá estudando. Vou contar um pouco para vocês a minha estratégia de estudos depois. E aí veio a prova da PGE Piauí e eu não passei, né? Fui reprovado. E aqui talvez o grande problema que eu tenha visto, né? A grande falha na minha preparação, é que com a reprovação eu parei de estudar. E fiquei quase um ano, meus amigos, sem estudar e sem fazer outro concurso. Até que
tive algumas dificuldades financeiras no escritório e comecei a me dedicar de novo para o mundo dos concursos, né? Acho que o melhor estímulo, o melhor incentivo é sempre a situação familiar, né? O bolso, né? Sempre vai pesar nessa decisão e nessa dedicação aos estudos. E aí eu comecei a estudar de novo ali por 2015, novamente. Quando eu comecei a estudar, eu fiz um concurso da PGE do Pará, e lá eram 5 fases, se eu não me engano. Eu cheguei na penúltima ou na última fase só com o conhecimento que eu tinha daquela... Eu fui até um golpe de sorte na primeira fase, e nas demais fases foi com a experiência que eu tinha da advocacia, né? Peças tributárias, peças trabalhistas que algumas pessoas não tinham domínio, eu dominava porque fazia parte do meu dia a dia no escritório de advocacia. Mas, de novo, eu fui reprovado, né? Final de 2015 eu fui reprovado nesse concurso e parei de novo por 6 meses. O fato é que depois que eu parei de estudar novamente, voltei para a vida do escritório, eu tenho que voltar a ganhar dinheiro, eu preciso voltar a trabalhar, voltei a trabalhar lá no escritório com força total. E aí, daqui a 6 meses, eu tenho um novo revés, né? De novo, a situação financeira não estava tão legal, estava passando por alguma dificuldade, eu disse, vou precisar voltar a estudar novamente. Então, esses altos e baixos, sem dúvida, foram péssimos para a minha preparação. Hoje eu não tenho nem dúvidas que se eu tivesse seguido o estudo ali de 2014, né, da PGE Piauí, mais um ano seguido, o tempo todo, na rotina, com a mesma dedicação que eu estava, certamente eu teria sido aprovado bem antes, né? Hoje eu não tenho dúvida, e não é falácia dizer isso, que existem 2 tipos de aluno, os que passam e os que desistem. Não é falácia, eu estou aqui, eu sou a prova viva disso. 2016, nova chance de retomar o mundo dos concursos, né? Quem me conhece sabe que eu sempre me dediquei aos concursos de procuradoria, e não só isso. Dentro dessa perspectiva, eu procurava fazer concursos na mesma linha, advocacia pública. Eu queria PGDF, queria PGE Piauí, quando saiu, depois queria PGM Teresina e PGDF. Eram os 3 que eu tinha ali uma predileção. Até que, durante essa preparação, todos os outros concursos que iam saindo, eu ia fazendo dentro da mesma linha, desde que eu tivesse condições financeiras para fazer, desde que fosse uma cidade que se adequasse ali ao meu planejamento familiar. O fato é que eu ia fazendo ali as provas, e foi quando surgiu a PGM Porto Alegre. A PGM Porto Alegre, o edital foi publicado em julho de 2016, mais ou menos, junho de 2016. Eu já vinha com 2 ou 3 grandes sprints assim, de estudo, mas tinha parado. A publicação do edital me estimulou a voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar com força total e não mais atacando o que eu gostava, né? Não mais atacando só os assuntos que eu gostava, aquele quarteto de procuradorias, né? Administrativo, tributário, processo civil e constitucional. Eu mudei a estratégia. Eu ataquei para a PGM Porto Alegre as matérias que eu não gostava, mas que sempre caía ali uma quantidade razoável de questões. Direito financeiro, direito do trabalho, direito de fusos e coletivos, direito municipal, temas que tinham tudo a ver com questõezinhas ali que eram cobradas na prova, mas que no final das contas eu nunca estudava porque o volume era muito pequeno, proporcionalmente, eu diria, para a prova, né? Enquanto quarteto de procuradorias envolve ali 60% da prova praticamente, essas outras representavam um assunto muito grande, 40%, então eu me dedicava mais para aquele bloco principal. Nesse momento eu fui para a segunda fase da PGM Porto Alegre, depois fui para a segunda, terceira fase, e fui bem, sempre muito bem, né? Ou, na medida do possível, sempre com uma pontuação razoável. Depois disso, o concurso de Porto Alegre foi suspenso, ali por 2017, mais ou menos, e com a suspensão eu já estava me dedicando há um bom tempo aqui para o estratégia, né? Já estava me dedicando quase que exclusivamente à estratégia, e depois de algum tempo, aí com essa suspensão do concurso, eu me dediquei a full, força total aqui ao estratégia, né? Tanto estratégia OAB como estratégia carreira jurídica. E acaba que eu tinha até esquecido, entre aspas, desse concurso. Quando ali no final de 2017, o concurso voltou para a prova oral. E aqui vejam como são as coisas, né? Veja como a nossa vida ela dá voltas, né? Como o mundo dá voltas. Quando veio a prova oral no final de 2017, eu já tinha uma ampla experiência dando aula. E, sem dúvida alguma, isso foi essencial, penso eu, para a minha preparação, para o meu resultado na prova oral.
né, forma de se expressar, até a didática, eu diria, claro que contribuíram essa experiência de sala de aula, né, ainda que uma sala de aula virtual aqui com vocês. E aí eu fui muito bem na prova oral, né, minha nota foi 9,9 na prova oral, o que fez toda a diferença lá no resultado, além dos artigos que eu já tinha publicado, porque eu vinha fazendo o mestrado também, além da especialização que eu fiz, enfim, tudo isso somou lá nos títulos no final até a minha aprovação. Então, dessa minha trajetória, rapidamente contei para vocês, sem dúvida alguma eu consigo extrair 2 ou 3 grandes lições. A primeira, meus amigos, é que até hoje eu lembro de um amigo, né, se você está me assistindo agora você sabe quem é, que me disse ali por volta do ano de 2014, 2013, que eu nunca ia passar num concurso porque eu estudava muito poucas horas por dia. Quando eu falei que eu não tinha muito tempo para estudar e que eu só estudaria 2 ou 3 horas por dia, 2 horas por dia no máximo, ele falou, ah não, Igor, desse jeito você nunca vai passar. Você precisa estudar pelo menos 4 horas por dia, 5 horas por dia. Hoje, eu não sei o que foi feito desse pretenso amigo, mas nem quero saber, a verdade seja dita, mas o fato é que eu ouso dizer que com as minhas 2 horas por dia, eu me preparava melhor do que ele com as 4, 5 horas por dia dele. Ou seja, muitas pessoas vão aparecer no seu caminho querendo te puxar para baixo. Talvez porque a capacidade dele, a dedicação dele durante aquele período não seja a mesma que você tem, que a sua força, o que te move, né, te empurra para frente, eventualmente você tenha, ele tenta te puxar para baixo. Então, não deixe ninguém te puxar para baixo, não deixe ninguém dizer que você não vai passar. E, de novo, eu sou a prova viva disso. Não é falácia, não é papo, né, motivacional à toa. Não, não é isso. Se for motivacional para você, que bom que seja. Mas o que eu quero te dizer é que eu sempre tive na cabeça um mantra que era, meu amigo, eu não troco as minhas 2 horas por dia pelas 3, 4, 5 horas de ninguém. Porque nas minhas 2 horas de estudo, eu vou ser 100% estudo. Tanto que era a primeira coisa que eu tentava fazer no dia, às vezes. Acordando ali de madrugada, estudava ali aquelas 2 horas sem celular, sem meninos, sem cachorro, sem papagaio, sem nada. Só ali estudando aquelas 2 horas. Então, assim, com base nessa situação, pessoal, essa, sem dúvida, foi a primeira grande dica que eu consigo extrair aí dessa preparação. A segunda é que quando eu estudei para a PGE Piauí, eu passei 6 ou 7 meses estudando e eu acho que eu não fiz nenhuma questão. Na minha cabeça, eu não poderia queimar questões. Eu preciso estudar, 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 e só depois que eu estudar o conteúdo todo é que eu posso simular para ver como as questões são feitas. E aí eu deixei para fazer questões ali nos últimos 15 dias antes da prova. Só questão. Mas hoje eu vejo que isso foi um grande erro, tá? Acho que a lógica hoje é exatamente o contrário. No curso Como Estudar, que a gente fez aí no Estratégia, eu e o professor Paulo Souza, a gente vê que as questões se repetem e se repetem muito. Então, a estratégia que eu adotaria hoje, diferentemente do que eu fiz no passado, seria me dedicar muito às questões objetivas. Não existe essa de queimar questão. Não existe essa de fazer uma questão sem estar preparado. Não existe essa de que depois vai ficar errado. Não, cara. Faça a questão, ainda que você faça 30 vezes a mesma questão, não tem problema, porque elas se repetem. E a terceira dica, sem sombra de dúvida, o terceiro grande aprendizado, é que você não pode desistir. É muito complicado você estar estudando, parar, para depois voltar para parar, para depois voltar e parar, nesse efeito sanfona. Se você estiver tendo dificuldades, se você estiver passando por um problema pessoal, se você estiver desmotivado, minha sugestão é, tudo bem, pare, mas pare com data marcada. Eu vou parar durante 1 semana, eu vou parar durante 10 dias. Ou seja, pare, mas pare com um plano de retomada. Não faça que nem eu, 3 meses, 6 meses parado, sem perspectiva. Não, tenta voltar, né? É importante, é interessante até que você tenha esse momento de reflexão, esse momento sem estudar, né? Até para superar aí alguma fase não tão legal na sua vida. Mas depois, você tem que ter esse plano de retomada.
eu volto com tantos dias, eu volto com 15 dias, eu volto com 10 dias. Porque, sem dúvida alguma, eu acredito que existem dois tipos de aluno, como eu falei lá no começo. Os que passam e os que desistem. Eu estou à sua disposição, se você quiser bater um papo comigo, eu sou um entusiasta do estudo para concursos. Sinceramente, acho que mudou a minha vida e vai mudar a sua também, esse estudo para concurso. E, sem dúvida alguma, eu quero estar ao seu lado aí no dia que você for comemorar a sua aprovação, comemorar a sua posse. Se você precisar de mim, estou à sua disposição aí no Instagram, @profigormaciel. Grande abraço e espero que esse vídeo, de alguma forma, possa servir de incentivo e de estímulo também para a sua preparação.